o seu idioma. Whichever is the language of preference. Podem falar em inglês, português ou Please feel free espanhol, to o introduce yourself idioma in que the chat. preferirem. Por favor, pueden presentarse en el chat mientras esperamos un ratito. Por favor, podem se apresentar no chat enquanto esperamos um pouco que entrem mais pessoas. We'll wait just 2 more minutes for people to connect and then we'll get started. Vamos esperar só mais 2 minutos. Por favor, recuerden que a interpretación Lembrem que temos interpretação em inglês, espanhol e português. Interpretation available in English, Spanish, and Portuguese at the bottom of the Vocês screen. têm a interpretação no ícone do mundinho embaixo na tela. Welcome, everybody. It's great to see people from all over the world joining us today for this. Maravilhoso ver pessoas de todas as partes do mundo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vocês estão aqui para esse lançamento. Temos algum som de fundo? Okay, I think we're ready to get started. As some more people Bom, acho que nós já podemos começar. yourself and please use the interpretation button at the bottom. Algumas pessoas estão ainda entrando, mas Aquí, mañana para Panamá, tarde. olá, bom dia para o Panamá, boa tarde para vocês que estão em outras partes do mundo. De parte del IAI, Bom, del da Instituto parte do IAI, Instituto Interamericano, é um prazer dar as boas-vindas para este evento que demoramos vários anos de preparação para lançar essa convocação sobre florestas tropicais, as suas implicações globais e as ações Jonathan, possíveis. Jonathan, você tem a palavra. perdón un momento. Gracias. Agora Bueno, sim. vamos a, Não, a aquí palavra tenemos não la é de agenda para ver. hoy. Vamos ver a agenda de Soy Ana hoje. Ibarra, soy la directora Eu ejecutiva sou Ana y Stewart estamos Ibarra, trabajando sou a con diretora colegas executiva do ambas IAI. para lanzar conjuntamente Estamos esta aqui lançando convocatoria de nacimiento conjuntamente essa convocatória da ciência e transdisciplinaridade baixo o guarda-chuva do fórum, que explicaremos um pouco melhor isso. Esta é a agenda, faremos a abertura, uma revisão de linguagem científica, a convocação e os diversos financiadores que participarão. Eles estão, alguns deles presentes aqui conosco para explicar as regras do seu financiamento e depois teremos uma sessão de perguntas e respostas e comentários. Seguinte slide, por favor. Bueno, aquí estamos dándoles la bienvenida. Aqui estamos Siguiente. dando as boas-vindas. Seguinte, Bueno, primero un poquito sobre el IAI. um pouco sobre o IAI. Gubernamental Nós somos um organismo intergovernamental estabelecido há mais de 32 anos, com a missão de fomentar cooperação regional e ciência sobre processos de mudanças globais ambientais. Também somos anfitriões do Fórum. Seguinte slide. Siguiente. Ahí está. Bueno, nosotros como el IAI trabajamos con Nós, com o diferentes IAI, mecanismos. trabalhamos com diversos mecanismos. Tenemos dos alas del avión Nós del IAI. Por un lado, temos tenemos os la braços ciencia de AI, por um lado, a ciência financiamos transdisciplinar, también financiamos fortalecemos e também redes regionales fortalecemos y redes globales, regionais e globais e capacitamos interdisciplinares y por otro equipes lado trabajamos en el transdisciplinárias espacio ciencia e y também política, trabalhamos no que espaço tenemos de un nuevo ciência e centro de política, diplomacia temos en la novo ciencia centro de para diplomacia na asegurar ciência que la ciencia que
para garantir que a ciência produzida tenha impacto direto nos governos aos quais nós servimos. Seguinte slide. En los últimos 30 años del IAI hemos hecho, N- digamos, una evolución Aqui nós grande en fizemos uma investigación. evolução Inicialmente grande, fue más inicialmente, enfocado que en los esteve procesos mais físicos de focada ciencia nos processos interdisciplinar. biofísicos, uma Ahora todo se enfoca interdisciplinária, netamente en la ciencia até a uma mais transdisciplinar, relacionada ciencia de aplicada, en transdisciplinária, el nexo ciência de la aplicada sociedad, la no ciencia y la nexo da política sociedade às ciências para das asegurar el mayor políticas, impacto de la para garantir ciencia o maior impacto en da el bienestar ciência humano y no bienestar bem-estar planetario. humano. Y aquí pueden ver también en los Aqui últimos pode años ver cómo também nos avanzado la últimos anos nós Academia lançamos Transdisciplinar a y desde Academia 2017 Transdisciplinar somos los e anfitriones del desde Foro de 2018 Belmont. somos anfitriões do Fórum de Belmont. Seguinte slide. Bueno, ¿qué es el Foro de Belmont? O que é o Fórum de Belmont? Soy el co-chair del Foro de Belmont en Eu funciones também de sou a representación de co-presidente do Belmont hacia fórum, el mundo. representando At the bottom of the page, Julia, you can see na there's a parte de button that says baixo de interpretation, baixo, and there's a vocês little podem ver a image interpretação below. Click that button e and you vocês see English, podem Spanish, escolher o Portuguese, idioma em que available. vocês Para los que no están querem usando interpretación, escutar a aquí sua interpretação, al pie de português, del espanhol ou Zoom inglês. pueden ver ahí un imagen Vocês de un podem globo ver a está imagem de tres idiomas, inglés, español o globinho, portugués, que um pueden globo elegir. terráqueo, que vocês Siguiente, podem por escolher qualquer favor. um dos três idiomas. Seguinte. El Foro de Belmont es O un Fórum consorcio de de Bome agencias de é um financiación de la consórcio de agência e ciencia que fue financiamento da establecido en el ciência 2009 para estabelecido em fomentar 2009 la para promoción fomentar a del conocimiento produção científico do sobre los procesos conhecimento de científico sobre cambio os processos de ambiental con un mudanças enfoque globais ambientais transdisciplinar. com um enfoque Siguiente. transdisciplinar. Temos um outro som. La misión del foro es A poder visão do alinear y fórum é movilizar poder recursos alinhar e internacionales mobilizar cursos a través de internacionais esta plataforma o através mecanismo desta Belmont plataforma, que involucra mecanismo que representación de agencias de envolve representação financiación de a nivel agências de global financiamento no para que âmbito global, conjuntamente los para que, miembros em del foro conjunto, dos proponen membros do temas que fórum son de alta proponham actualidad temas como esta que são convocación de de alta bosques atividade, tropicales como esta que los convocação de co-desarrollan florestas no solamente tropicais, são científicos, sino también co-desenvolvidos con não actores só y pelos actoras financiadores, mas também com de las atores comunidades y das de los gobiernos y de la comunidades, dos academia también de governos la e do ciencia setor para acadêmico da asegurar que las ciência, convocatorias para realmente garantir que a responden a las prioridades convocação más urgentes. responda Y às después se maiores lanzan lo que se urgências. llama Depois é lançado o que las são acciones chamadas as proactivas de ações investigación. proativas Estos de sus siglas pesquisa CRA. pela Estos suas, CRAs pelas suas son siglas las convocatorias de CRAs, que são financiamiento as multilateral convocações de que financiamento Belmont multilaterais que coordina. Belmont La coordena. ventaja del Belmont es que es A la vantagem única de Belmont plataforma é para que poder existe uma enviar única las plataforma para propuestas. enviar as Los propostas. financiadores Os están financiadores concordados en un basicamente proceso estão coordinado de dentro de enviar um processo propuestas de coordenado de revisión enviar en el cual propostas de revisão, participan do revisores qual que son participam de todas las redes de revisores agencias que que são de participan en todas as esta redes e agências que acción participam colaborativa de das investigación. ações Eso colaboradoras de facilita pesquisa, que o los que grupos de investigación facilita que pueden os grupos de construir sus pesquisa consorcios, postular a más possam fondos construir seus y consórcios, recibir coordenar mayor os recursos financiamiento e gracias maior a esas receber maior diferentes financiamento fuentes de graças financiamiento a que essas diferentes mencionaremos fontes de financiamento que siguiente. eu explicarei depois. Y si tienen preguntas, por favor, Se pueden ir tiverem anotando en perguntas, el chat podem sus ir preguntas escrevendo no y al chat final as vamos suas a ir perguntas e no respondiendo. final responderemos Para todas. cada proyecto de Belmont Para cada hay projeto do una regla de Balmont, tres y tres. existe En cada umas consorcio regras de tiene que 3, 3 incluir e 3, e los cada consórcio investigadores deve o miembros incluir del equipo que pueden, que pesquisadores son de tres diferentes que tipos, sejam de investigadores de três las ciencias diferentes tipos: das ciencias ciências naturais, biofísicas, das ciências investigadores de las biofísicas, ciencias sociales y pesquisadores investigadores das o ciências sociais actores no e académicos, por atores ejemplo, não acadêmicos, por actores de exemplo, la sociedad atores civil, de das los gobiernos sociedades y del sector civis, dos privado. governos, do Siempre setor necesitamos privado. esta mezcla Então, de sempre tres precisamos dessa perfiles de mistura agentes desses três trabajando perfis de conjuntamente en atores el proyecto. trabalhando em conjunto También no projeto. necesitamos Também representación de precisamos tres países. representação de Eso no 3 significa la países. nacionalidad del investigador, Isso não tem a sino ver com a dónde está nacionalidade basada la do pesquisador, institución que va a mas onde recibir y está ejecutar las baseada, actividades del sediada proyecto. a instituição que desenvolverá Pero certas eso hay atividades do que projeto. revisar Mas los isso deve anexos ser de cada esclarecido nos financiador. anexos de cada La financiador. tercera regla de tres es que A tiene que haber terceira tres regra de 3 é que financiadores. temos que tem Entonces, que existir es 3 como un financiadores. rompecabezas ir Então, é armando como um este consorcio y por quebra-cabeça eso ir montando toma esse tiempo consórcio. armar los Por isso consórcios. leva Yo tempo montar os recomiendo que consórcios. comiencen lo más Eu rápido recomendo que posible, comecem o mais rapidamente buscando y possível, viendo quiénes pueden reunindo participar, de quem qué pode países, participar, quais qué países financiadores. Y e hay que quais leer financiadores, e para isso detalladamente los anexos que deve-se los ler financiadores han detalhadamente subido a la os página web de anexos que os Belmont. Y financiadores nosotros hoy
colocaram na página da entidades Belmont, financieras que e van a nós ir temos aqui explicando os sobre financiadores que sus explicarão anexos os seus y anexos criterios para poder e os postular y acceder a ese critérios para financiamiento. poder Sí, ser gracias. candidato ao financiamento. Aquí pueden ver que el Foro de Aqui Balma tiene vocês podem ver miembros que o Fórum de en Balmont todas partes del tem mundo. Son más de membros em treinta y todas as dos partes do miembros mundo, são mais de que 32 representan a membros 55 que representam países, mais de pero además 55 ellos países. participar Mas, além participan disso, otras essa organizaciones que no convocações necesariamente participam outras dan organizações que não recursos financieros, necessariamente pero dan otro tipo de fornecem recursos, como recursos acceso a financeiros, mas laboratorios, sim acceso outro a tipo de armas, recursos, acesso a laboratórios, capacitaciones. acesso a En cada capacitações. convocatoria siempre Então, em cada participan actores convocação, adicionales o sempre agentes participam adicionales, no atores ou solamente las agências agencias de adicionais, financiación. não só as de Y financiamento. esas agencias pueden apoyar Essas al agências consorcio podem para apoiar asegurar o consórcio para que tengan garantir éxito en la que implementación de tenham sus proyectos. sucesso na implementação dos seus projetos. Con eso voy a pasar la Com isso, eu palabra vou al passar a director palavra científico para o de diretor IAI, el doctor científico Omar do López. Muchas IAI, gracias. o doutor Omar Lopes. Muito obrigado. Gracias, Ana. Mi nombre es Obrigado, Omar Ana. López, yo O soy meu el nome é Omar director Lopes, sou de ciencia diretor de del IAI ciência do y IAI como punto seguido voy e a hablarles un vou poquito agora falar sobre las sobre 10 acciones as urgentes 10 ações que envuelven urgentes esta que convocatoria. involucram ou Siguiente. que envolvem esta, que englobam Como esta primer punto, convocação. tenemos que Como primeiro ponto, existe una necesidad temos que dizer que de existe uma generar más necessidade de gerar evidencia para mais apoyar evidências acciones para que apoiar contribuyan ações que a entender contribuam para cómo detener entender y ou minimizar como deter ou minimizar la deforestación. o Esto puede desmatamento. ser entendiendo Isso un poco pode sobre ser um pouco cómo disminuir entendendo la como expansión de la diminuir frontera agrícola a ampliação o da fronteira cómo agrícola ou minimizar como y minimizar detener los e deter megaproyectos os que no tienen valor megaprojetos agregado, que não têm valor apoyar y agregado, entender la apoiar e producción entender sostenible, a produção el sustentável, desarrollo o de sistemas de control y desenvolvimento de estrategias sistemas de para poder controle e regenerar estratégias las para tierras poder degradadas regenerar as terras en nuestros bosques degradadas tropicales nas y nossas hacerlo florestas con una tropicais mayor e participación fazer isso com uma y maior mejores prácticas. participação e com melhores Siguiente. práticas. Seguinte slide. Otra de estas Outra acciones urgentes Outra está dessas ações la urgentes necesidad de está generar relacionada com a evidencia para necessidade de gerar construir evidência políticas para construir públicas políticas que públicas incluyan que subsidios e incluam incentivos subsídios, que incentivos atraigan al que sector privado y al atraiam sector o público setor a privado e mantener o público para o a manter enaltecer ou los ecosistemas y los servicios promover os ecosistémicos, que serviços incluye, por ejemplo, acciones ecossistêmicos, que o que promuevan la inclui, por exemplo, bioeconomía, el ações que emprendedurismo, promovam a bioeconomia, o innovaciones empreendedorismo de lideradas inovações por, lideradas por poblaciones locales, por populações siempre y locais, cuando se mantenga sempre un que uso sejam, justo se forem y mantidos, equitativo um de la custo implementación de equitativo esas da acciones, por implementação ejemplo, dessas en los ações, por mercados de exemplo, carbonos nos o mercados de en las cadenas de carbono ou mercados. nas cadeias de Siguiente. mercados que sejam Siguiente. gerados. Seguinte slide. Importante también É que importante generemos também y avancemos en el que possamos entendimiento del avançar na funcionamiento de nuestros compreensão do ecosistemas desde el punto de funcionamento dos vista ya nossos sea ecossistemas, ecofisiológico, do por ponto de ejemplo, vista ecofisiológico, información y conocimiento sobre informação, cómo se dan conhecimento los sobre procesos de producción como de la biomasa y de acontecem ese os processos almacenamiento de de esa produção biomasa, de e los procesos armazenamento da biogeoquímicos, biomassa, de cómo la eh, gente se relaciona a con acumulação de los bosques bioquímicos, como as y pessoas las se relacionam interconexiones com que as existen florestas e as entre esta interconexões que relación y existem que tienen como entre resultado, essa por ejemplo, relação e que tem como o hay una resultado interfase de generación de uma emisiones de gases, interface los de ciclos geração de del agua, emissões la de biodiversidad. gases, o La ciclo idea de es água, o reconocer ciclo las da maneras en biodiversidade. A cómo ideia é reducir los reconhecer a impactos maneira e como en, reduzir os de impactos los impactos en los servicios ecosistémicos nos y sus serviços funciones, ecossistêmicos, también a suas través funções de e la também valoración através de da desastres, ¿no? Del riesgo de valoração desastres y do la risco de reducción. Puede desastres ser e a también a través de la redução. Também implementación pode ser de através sistemas de da alerta implementação temprana, de sistemas de alerta estrategias de precoce, adaptación, control estratégias de de vectores, adaptação, controle de identificar también vetores, fuentes identificar de também contaminación, fontes etcétera. de Siguiente. contaminação, etc. Otra acción urgente es el Outra poder ação entender urgente
é poder compreender el crimen organizado como o crime actividades organizado e atividades ilegais acelerando el proceso estão de acelerando o deforestación processo de o desmatamento de la minería ou ilegal y da sus consecuencias mineração en ilegal los e suas servicios consequências ecosistémicos, nos serviços también el ecossistêmicos, tráfico ilegal, ya também sea de o plantas, animales tráfico o ilegal de sustancias, plantas, y también animais de ou personas substâncias e também de puedan estar pessoas, afectando pode estar afetando el ecosistema o del bosque tropical. ecossistema da floresta Es tropical. importante mapear É importante los, estabelecer um mapeamento los actores y la dos tripulación de atores estos e actores, ya sea a a nivel estatal, tripulação desses transnacional, atores o estadual, de municipios transnacional o de gobiernos ou locales de para poder municípios ou de identificar governos estas locais actividades. para poder Siguientes. identificar essas atividades. Importante es la caracterización A y el análisis de la caracterização e tenencia de la a tierra, análise da posse como da terra esto es é parte interessante, como forma parte isso de esta faz parte mala planificación urbana desse y cultural planejamento también, urbano como mal el desarrollo de realizado, nuevas mesmo acontece infraestructuras com como planejamento carreteras, rural, infraestructura o servicios infraestrutura, eléctricos como serviços sean, de por ejemplo, eletricidade, eh, eh, represas, por etcétera, las exemplo, actividades mineras y la atividade de extracción de material mineração, a natural pueden extração, verse relacionados con los tudo isso pode conflictos ser y minimizar o representado pelos disminuir el desarrollo conflitos, sustentable o y desenvolvimento el desarrollo justo sustentável, del desarrollo o territorial desenvolvimento justo para incrementar la para conectividad de nuestros ecosistemas. aumentar Hay un a micrófono abierto. conectividade no nosso sistema. Outro exemplo são as barragens, por Siguiente. exemplo. Necesitamos urgentemente promover Com la urgência, incorporación o la necessitamos inclusión promover a del incorporação conocimiento y ou a las inclusão de prácticas conhecimento ancestrales e as de práticas nuestros pueblos ancestrais indígenas y de dos nuestras nossos comunidades povos locales. indígenas Hay nas que nossas traerlos al comunidades locais. Temos diálogo que para trazê-los para o incluir sus diálogo, para conocimientos y su incluirmos acervo seus conhecimentos e seu la resolución de acervo los na problemas de resolução nuestra dos sociedad, problemas da nossa nuestros sociedade, problemas ambientales. nossos problemas Es importante ambientais. investigar, É por ejemplo, los importante diferentes pesquisar modelos de sobre os gobernanza diferentes local modelos de y cuáles son las governança mejores local e prácticas quais são as para melhores lograr el práticas reconocimiento y la para o protección de reconhecimento nuestros e a pueblos y proteção dos nuestros nossos territorios povos e indígenas nossos y otras territórios comunidades indígenas locales. e as nossas comunidades Siguiente. locais. También una de Também, nuestras acciones uma urgentes das nossas poder ações generar urgentes é investigación, gerar data, uma evidencia pesquisa, que dados, apoye acciones evidência que para deem apoio disminuir a la ações para vulnerabilidad diminuir a de estas poblaciones vulnerabilidade locales, dessas populações principalmente locais, relacionadas con los principalmente servicios relacionadas com os esenciales como serviços son la seguridad essenciais, alimentaria, como a la segurança salud, la alimentar, a educación, la saúde, a energía educação, a y energia, los servicios de os comunicación. serviços de La comunicação. investigación A debe enfatizarse pesquisa deve en la ser generación de datos y el salientada na reconocimiento geração de de dados e o grupos menos reconhecimento representados, de grupos menos como son las representados, mujeres, ou como, por las exemplo, minorías as étnicas mulheres, y as minorias los adultos étnicas mayores, por e os ejemplo, y la gente adultos joven y niños. idosos e Siguiente. as crianças e os jovens também. Importante también É importante poder também entender la relación a a diferentes relação escalas, cómo se entre as relacionan diferentes de escalas, local como a se global, las relacionam do conexiones local que para hay entre global, as diferentes bosques conexões tropicales existentes entre as a diferentes través del florestas mundo, tropicais através do incluyendo mundo, sistemas que están vendo más sistemas allá de los que bordes vão de los de los bordes tropicales, o sea, de los límites por além de dos los bosques limites tropicales, das como es, florestas por tropicais, ejemplo, los como, por drivers que hay exemplo, para la pérdida de biodiversidad o que existe y para cuáles son a las perda de implicaciones del cambio biodiversidade, climático quais são as implicâncias da en mudança nuestros bosques climática tropicales y en esa nas nossas biodiversidad, florestas los tropicais vínculos e nessa existentes entre biodiversidade, esos os drivers vínculos y, por existentes ejemplo, entre deforestación esses como políticas instrumentos que e están más o allá de desmatamento los como bosques tropicales políticas y que están vão por influenciando além. en nuestra deforestación de los Tudo bosques isso está tropicales influenciando o y cuáles serían las desmatamento das consecuencias de los florestas tipping tropicais. points, E quais estos seriam modelos de as ejercicio consequências que desses podría pasar con modelos los de bosques exercício, más allá de alcanzar estas temperaturas tope, independentemente ¿verdad? de atingir Y essas también cuáles temperaturas serían la máximas? E conectividad quais de los bosques
Qual escala, seria a conectividade das entre florestas em diferentes grande biomas escala y entre diferentes diferentes tipos de bosques, biomas e diferentes y tipos cómo de es la florestas? evolución E de la como é función y la a estructura evolução de nuestros da bosques, estrutura cómo podría das afectar nossas la florestas, evolución como de estos bosques y isso su estructura poderia a largo plazo. ser afetado Siguiente. no longo prazo. También es necesario Também é necessário generar evidencia gerar evidência en el mapeo no del landscape de nuestros mapeamento bosques da tropicales en términos de, paisagem das de qué nossas florestas prácticas pueden ser tropicais. Quero replicadas, dizer, ¿verdad? quais De práticas qué podem ser tipo a nivel de niveles de imitadas agencia pelas pueden agências? fortalecerse, Como é que podem ser tratando de fortalecidas, mejorar tentando el melhorar nivel o de nível compartir esos avances de tecnológicos, la investigación, el partilhamento desarrollo de desses esas avanços instituciones tecnológicos entre e do diferentes regiones. desenvolvimento Eso creo que es muy importante dentre para as mejorar diferentes nuestra regiões. Eu acho que cooperación isso é importante para en melhorar a nossa cómo se maneja recuperação, como ese landscape institucional que tiene que ver manejar con los bosques tropicales. essa paisagem Siguiente. institucional, né? Ou esse panorama institucional em torno das También nossas es florestas. importante que Também é los datos importante y toda la información que se que os genera dados e toda a desde el informação conocimiento para gerada los e bosques todo o tropicales conhecimento sea obtido das florestas digitais encontrable, sea accesible, sea seja interoperable acessível, que y esteja sea cruzable. disponível, El que principio possa de ser FAIR, utilizado ¿verdad? Estos no sistemas tenemos que princípio promover justo, la generación y FAIR, desarrollar segundo a sigla sistemas em inglês, né, que interoperables possa ser con encontrado, el apoyo acessível, de la inteligencia interoperável e artificial y reutilizável, poder sempre com o relacionarlos apoio da inteligência a los artificial procesos de cambio e poder global utilizá-lo segundo os en los processos bosques de mudança tropicales, global nas florestas promover el tropicais, acceso abierto promover o y acesso también poder aberto tener e acceso en também tiempo ter real acesso em de tempo este tipo real de información que se va generando da y informação que promover vai más sendo allá gerada iniciativas e, que por puedan além das interrelacionar este tipo de iniciativas que bases possam de una manera mucho relacionar más esse tipo de participativa bases, poder gerar y algo sobre muito mais todo en participativo e términos de todo lo que hemos especialmente em hablado termos anteriormente, do que pueden já ser falamos actividades anteriormente. ilegales, pueden ser procesos biológicos o Sabemos pueden que ser podem ser también atividades procesos económicos. ilegais, processos La biológicos siguiente. ou processos econômicos. Bien, con Bom, esto quería poner então, fin a estas 10 acciones com isso, eu queria urgentes que finalizar tenemos com y essas que 10 envuelven esta ações convocatoria. urgentes Le que abrangem paso essa el micrófono convocação. Eu vou passar a a palavra Carolina Costa de para FAPESP, quien nos va a hablar un Carolina poquito Costa, de sobre FAPESP, que vai falar um pouco sobre este CRA de Tropical esse Forest. CRA Adelante, das Carolina. florestas tropicais. Carolina? Gracias, Omar. Voy a Obrigada, hablar en inglés, Omar. entonces Eu vou falar em tienen inglês. un minuto para cambiar el Me deem idioma. só um minutinho para trocar aqui. Okay, so thank you, Omar. Bom, And então, again, for the obrigada, introduction. My Omar. name is Carolina Eu Costa, sou Carolina and I Costa work at the São Paulo e Research eu Foundation for trabalho Brazil. na So Fundação de my Pesquisa de Spanish is São really Paulo bad. para o I Brasil. speak in O Portuguese, meu so espanhol é muito ruim. apologies for Eu speaking in English. decidi não I will falar talk about português, the então eu vou general falar em rules inglês. of the Eu vou call for falar sobre as proposals regras and gerais, sobre as propostas para as and florestas after I talk, tropicais we will give the e words to the other funders who are depois eu vou participating in passar a this call for palavra them para to os give outros specific financiadores que rules estão for their participando countries. para que eles So, possam falar next slide, especificamente please. de seus países. Próximo slide. So, Então, Omar presented the o scientific Omar scope of the call, apresentou o but escopo each da convocação research proposal com must cada have proposta de pesquisa que deve ter at least two pelo of the menos three themes for this call. duas The first das três theme is questões dessa reduce convocação. A primeira é deforestation, reduzir sustainable o development, desmatamento locally led economy. The second is ecosystem function para connected favorecer to o climate change desenvolvimento science. sustentável e a And the third economia is liderada environmental localmente. O justice and segundo é governance. a função We dos expect that every ecossistemas e o terceiro proposal é a justiça has e a one governança of these themes ambiental. as the Esperamos main que subject desses temas and seja touches on the o second assunto theme. It doesn't have to principal be equally e o outro they o don't have to be segundo. equally Não é balanced, but at necessário least que seja two themes, equitativo, mas but pelo could menos also be duas three themes, but coisas at least one of them desses in três, more depth. mas pelo menos um Next slide, deles deve please. ser abordado mais em profundidade. So the funders for this Então, call os are financiadores listed para essa here convocação estão on listados this aqui slide.
estão nesse slide aqui. Temos aqui a FAPESP do Estado de São Paulo no Brasil, que tem um sistema de financiamento muito complexo. Por esse motivo, não temos uma agência nacional envolvida, mas sim temos agências de financiamento de diferentes estados do Brasil. Essas agências têm uma iniciativa chamada Iniciativa Amazônia Mais 10. As agências incluem a FAPESC em São Paulo, FAPESP de Santa Catarina, FAPESP de São Paulo. Também temos Paraná, Alagoas, Araçuras, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e o Pará, Ceará. Esses estados têm pesquisadores que são parte dessa convocação. Também temos o Conselho de Pesquisa, a Fundação da Suíça, the Research Council of Norway, Swiss National Science Foundation, FONST. Temos o NSFC da China, a ANR da França, NSF. Então, também temos pesquisadores da Argentina, da Bolívia, do Brasil, do Chile, da Colômbia, da Costa Rica, da República Dominicana, do Equador, da Guatemala, da Jamaica, do México, do Panamá, do Paraguai, do Peru e do Uruguai. Cada proposta deve ter pelo menos 3 pesquisadores que vão solicitar financiamento de 3 organizações diferentes e de 3 países diferentes. Isso significa que não vamos aceitar propostas, por exemplo, com 3 brasileiros de 3 estados diferentes. Esperamos que tenham contribuição de 3 países por convocação. Também não vamos aceitar, por exemplo, pesquisadores de 3 países diferentes financiados pela mesma. Queremos um pesquisador, pelo menos 3 agências envolvidas por convocação de 3 países diferentes. Próximo slide, por favor. Então, o processo de aplicação é de 2 passos. Está a abertura oficial em 14 de junho, já aconteceu 14 de junho. Vamos pedir uma pré-proposta, que é uma versão muito resumida da proposta para 12 de novembro. Depois disso, vamos analisar as propostas e vamos comentar os pesquisadores que serão convidados para apresentar a proposta completa em 30 de maio. Essa é a data no ano que vem. Sim, isso deve ser antes do dia 30 de maio de 2025. Teremos um painel de avaliação das propostas e depois vamos avaliar o mérito de cada proposta, vamos distribuir os recursos entre as agências e vamos informar os pesquisadores antes de julho para que em setembro os projetos já possam começar a utilizar os fundos. Então, antes de setembro, teremos que antes de setembro tudo esteja pronto para poder começar nessa data. Esta convocação é multilingüe, ou seja, nós estamos solicitações em inglês, espanhol, francês ou português. É a primeira vez que o Fórum Belmont organiza este tipo de convocação multilingüe. Também temos outra convocação nesse momento, a da África, que também aceita solicitações em diversos idiomas, e é como vai funcionar isso. O grupo de pesquisadores pode enviar suas solicitações em qualquer um desses 4 idiomas, mas o painel com os especialistas que analisará a proposta será feito em inglês, porque é o idioma mais habitual para todos os pesquisadores. Quer dizer que as propostas apresentadas em espanhol, francês e português serão traduzidas em um modelo de inteligência artificial contratado de maneira particular, então não ficará no site
ChatGPT será feito de maneira confidencial e o inglês, a versão em inglês da proposta será enviada novamente para os pesquisadores para que eles possam fazer as alterações que quiserem na tradução. E se não gostarem da atualidade da tradução, podem fazer as sugestões que quiserem. E depois que eles disserem esta é a versão final da proposta em inglês, cada uma das propostas será lida por 3 membros do painel para fazer a sua avaliação. E seja garantido que pelo menos um dos membros do painel lerá a proposta no idioma original. Por exemplo, se for apresentada em francês, um dos revisores pelo menos terá nativo em francês e lerá no francês original. Mas talvez os outros dois tenham que ler em inglês e o debate será feito em inglês. Então, por favor, queremos ter solicitações em diversos idiomas. É a primeira vez que fazemos isso. E realmente temos uma grande expectativa sobre como funcionará este sistema multilíngue. Seguinte slide. Aqui temos mais informações sobre a convocação de bosques ou de florestas. E aqui aparece também o QR Code que vamos colocar no chat. Quero passar agora a palavra aos meus colegas das diversas agências financiadoras que participam desta proposta. A primeira seria do IAI. Vou passar a palavra ao Omar para que ele faça a apresentação das normas específicas de financiamento do IAI. E talvez, Jonathan, eu possa compartilhar a tela para mostrar os anexos para cada financiador, à medida que eles forem falando. Hello. So can you see my screen? Vocês estão vendo a minha tela? Yes. Okay. So I will Esse é o site do Belmont Forum. open. Vou abrir. Where's EIE? Aqui. Onde está o IAI? There we go. Aqui. So basically, the Basicamente, there's o some IAI questions related to this. temos Perdón, voy a algumas cambiar. perguntas nesse Disculpen, sentido no la traducción site. estaba en español. Eu vou El passar a IAI, falar no espanhol. O IAI apoyará vai investigadores apoiar o proyectos pesquisadores ou por 3 projetos años ao longo de que, 3 anos, bueno, com o potencial de que bom, pueda com o haber potencial de que sem possa costo existir um ano de sem extensión, ¿no? custo de extensão. Y los países que Um ano de IAI extensão sem estaría custo. E apoyando os países son, como que pueden ver aquí, seriam apoiados pelo Argentina, IAI Bolivia, seriam Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Brasil, Colombia, Chile, Costa Colômbia, Rica, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru e o Uruguai. Entonces, la Então, participación a participação de cada uno de estos de países cada um destes estará basado países en la localización estará de la baseada institución na que localização hospeda da al instituição PI que o hospeda PI, o pesquisador al principal investigador ou principal o al o investigador principal que co-pesquisador está requiriendo los principal fondos desde que IAI. está pedindo os fundos do IAI. Otra puedes bajarlo un poco. Você poderia baixar um pouquinho na tela? Muito obrigado. Ahí. Las instituciones que son As elegibles instituições por el elegíveis pelo pueden IAI ser podem ser universidades, universidades, pueden ser asociaciones profesionales, associações pueden ser profissionais, organizaciones podem ser sin fines de organizações lucro, sem ONGs, fins lucrativos, pueden ONGs, ser instituciones podem ser gubernamentales, instituições las cuales governamentais tengan un programa que de tenham investigación programa de formalizado. pesquisa formal. Los subawards son Os subawards aplicados a estas também são organizaciones fornecidos a estas y organizações pueden ser e podem ser, o esperamos que ou puedan esperamos, aplicar que investigadores possam o ser investigadoras candidatos pesquisadores ou pesquisadoras carrera de temprana carreira media ou carrera, de para que início de sean carreira responsables ou de no estos meio da proyectos. carreira para que sejam responsáveis por estes projetos. PI
Os pesquisadores principais, os co-pesquisadores principais podem ser qualquer pesquisador, tanto das ciências naturais ou experimentais, ou das ciências sociais, ou também pode ser um stakeholder, por exemplo, um membro de uma sociedade civil ou de uma comunidade local. Todos são elegíveis para serem pesquisadores principais ou co-pesquisadores principais, e por isso também são admitidas as organizações não governamentais. Isso vai em linha com isso. Sobre as estipulações do número máximo de pesquisas que podem existir em cada um dos grupos, nos consórcios, não existe o máximo de número de pesquisadores. Lembrem que vocês devem procurar também se associar com pesquisadores de outros países para poder cumprir a regra de 3 relatada pela Ana no início. O tipo de contribuição e o valor, o montante da contribuição. Os recursos que serão oferecidos pelo IAI serão entre 100 mil e 300 mil dólares americanos por projeto, e nós no IAI nós antecipamos financiar pelo menos 5 projetos. Você poderia baixar um pouco, por favor? O orçamento máximo exigido que o IAI exige por projeto ou por consórcio não deve ser superior a 300 mil dólares, incluindo os custos administrativos. Os consórcios incluem um único país elegível, podem ser candidatos a 100 mil dólares. Aqueles que fazem a sua aplicação por 2 países, 200 mil, e aqueles que incluem 3 ou mais países podem ser candidatos a 300 mil dólares. Então, o que isso quer dizer é que esse máximo dependerá de como o consórcio de pesquisadores é montado. Sobre as despesas de uso, as restrições para o uso dos recursos ou dos fundos, os fundos podem ser usados para os custos relacionados com os projetos, para apoiar a pesquisa, principalmente na administração de dados, viagens, workshops, capacitações, comunicação e divulgação dos resultados. Todos esses custos que também podem ser usados para atrair novos pesquisadores para que participem nos consórcios, como, por exemplo, pode ser scholarships para alguns novos pesquisadores. O IAI, os fundos do IAI não estão disponíveis para substituir os salários de nenhum dos pesquisadores, nem podem ser usados, desculpem, sim, podem ser usados, se corrige Omar, para a participação dos diversos membros, dos diferentes stakeholders, dos diferentes atores, e para isso, sim. As despesas estão limitadas a 10% do total do orçamento do projeto para o uso de equipamentos ou de software. Não está contemplado as despesas por administração ou por overhead, ou as despesas administrativas, sim, podem ser carregadas até 7% para a administração do projeto. O que mais aqui posso dizer? Opa, passou um pouquinho. O pesquisador líder do consórcio for de um país elegível pelo IAI, essa pessoa será considerada para o IAI como o pesquisador principal. Se o consórcio é
candidato eleito para o financiamento, será assinado um contrato com o IAI que deve indicar quais são as responsabilidades a respeito do manejo desse recurso. É importante que saibam disso. Um representante, desculpe, um representante dos programas ou do escritório, porque geralmente existe um escritório de programas de patrocinadores de projeto nas instituições, deve enviar a um contato do IAI a notificação do requerimento dos fundos antes de que seja emitido o CRA de deadline, ou seja, deve existir uma notificação sobre a instituição sobre o pedido desses recursos ou de fundos antes de que seja enviada a proposta. Todos os candidatos devem estar alinhados com as políticas que o IAI implementa com o seu plano estratégico de ciência. E nós temos diversas políticas, como, por exemplo, inclusão, equidade, diversidade e inclusão. Também temos um pouquinho mais para cima, por favor. Não quero mostrar os links das diversas políticas daqui. São a política de dados abertos, a equidade de gênero, na sua diversidade, e essas políticas devem ser lidas na preparação das suas propostas. Onde enviar a proposta, nós temos a plataforma do Belmont Forum, plataforma única, onde devem carregar as suas propostas. Essa convocação está baseada na expectativa de cofinanciamento para que os recursos necessários não só provenham do IAI, ou seja, quer dizer que o cofinanciamento é um fator importante no sucesso desses projetos. O IAI financiará uma parte, mas, por exemplo, existirem agências financiadoras dos seus países ou estados, eles também podem cofinanciar, ou elas podem cofinanciar esses projetos, ou seja, que vocês não só têm fundos do IAI, também podem obter fundos de diversos atores ou de agências financiadoras. Omar, sorry, just be careful with the time because we have other funders to present. Sim, temos uma questão de tempo, Omar. Temos outros palestrantes, outros financiadores que vão contar. Acredito que, sim, acho que podemos continuar com o próximo financiador. Okay, Podemos continuar com a I think I do agenda. need to make a correction when I Eh, tried to switch the Eu language. tenho que fazer uma correção. So when I first spoke, I said that I would not accept. We would not accept one Quando proposal with eu only falei, IAI funding, but IAI does accept eu disse que não more than different aceitaríamos countries propostas asking for funding. que So, tivessem só o I IAI will now como present financiador, the mas annex o for IAI the sim aceita diversos São países. Paulo Então, eu apresento a Research vocês Foundation. o anexo Research da funding Fundação for the research de from the Pesquisação de São Paulo, a FAPESP. Sorry. Okay, so here is São Paulo. Muito bem. Então, isso aqui é do São Paulo, de São Paulo. Take up to 3 years of duration. A proposta deve ter 3 anos de duração. Para São Paulo, os pesquisadores de São Paulo sabem que tem diferentes mecanismos de financiamento e convocações de propostas. Estamos utilizando o
mecanismo que uma bolsa com algumas peculiaridades, como, por exemplo, para essa convocação. Com os requerimentos são os mesmos que com as bolsas para pesquisa regular, como o FASP. Só podemos financiar pesquisadores que estão conectados com financiamento de uma pesquisa com uma instituição de educação superior em São Paulo. Também tem que ser para 2 pesquisadores do equipe em São Paulo, não pode ser de outros estados. O orçamento total permitido é de 600 mil reais para cada proposta. Temos o financiamento de diferentes propostas nessa convocação e as condições específicas. Há uma diferença que nessa convocação não estamos financiando artigos de equipamento nem licenças de software. Encorajamos os pesquisadores do Estado de São Paulo a incluir informação das teses de doutorado, por exemplo, tudo que tem a ver com as bolsas para pesquisa de doutorados ou capacitações. E é isso aí, meu e-mail está aqui no final do documento. Por favor, entrem em contato comigo por quaisquer dúvidas ou consultas que puderem surgir. Bom, agora eu vou passar a palavra para Andrea Paz, da FAPEAM. Obrigada, Carolina. Eu vou compartilhar minha tela. A gente preparou... você tem como permitir que eu compartilhe a minha tela, Carolina? Já que a gente não consegue... Desculpa, Jonathan, can you please allow Andrea to share her screen, Jonathan, você poderia, por favor, permitir para a Andrea compartilhar sua tela? Sim, ela já é co-host. Nós preparamos uma apresentação para ficar melhor de disponibilizar as informações. Vocês conseguem me ouvir, né? Hoje, eu me chamo Andrea, eu faço parte da Cooperação Internacional da FAPEAM e eu estou representando a diretora técnico-científica, a professora Marcirene, que não pôde comparecer a essa reunião por estar participando de uma reunião do Comitê de Enfrentamento à Estiagem aqui no estado do Amazonas. Apresentando os anexos relacionados ao Fórum Belmont da FAPEAM, as propostas elas terão a duração de até 36 meses. O estado do Amazonas, aqui no Brasil, é o país ou região de apoio nessa chamada. Quanto às estipulações relativas ao número máximo de pesquisadores, apenas um pesquisador amazonense por proposta será contemplado, né? Pode participar dos recursos, pode receber os recursos. Outros pesquisadores, eles também podem fazer parte da equipe executora do projeto, porém como membros. Quanto às descrições ou qualificações dos participantes elegíveis, para os proponentes, eles precisam ser brasileiros ou, quando estrangeiros, eles devem possuir visto permanente. Devem ser residentes no estado do Amazonas, ter um vínculo formal com uma instituição de pesquisa ou de ensino superior, centro de pesquisa público ou privado sem fins lucrativos, com sede ou unidade permanente aqui no estado do Amazonas, por um prazo superior à vigência do projeto, ter a anuência do dirigente máximo da instituição de vínculo do proponente ou representante legal junto à FAPEAM, comprovando ali um vínculo por um período maior do que a vigência do projeto na instituição de execução. Desculpe, Andrea, só um minuto. Os tradutores pediram para falar um pouquinho mais devagar, por favor. Tudo bem, sem problema. Quanto aos critérios da instituição, a instituição ela deve estar localizada aqui no estado do Amazonas e se enquadrar em um dos seguintes perfis abaixo. Primeiro, ser uma instituição de pesquisa e ou ensino superior, pública ou privada e sem fins lucrativos. Ou também, né, ser uma instituição ou centro de pesquisa científico, tecnológico ou de inovação, público ou privado, também sem fins lucrativos.
Outros critérios, eles também podem ser exigidos no momento da submissão da proposta aqui na FAPEAM. Mais informações, elas estão disponíveis nas diretrizes específicas da chamada no site da FAPEAM. Aqui na imagem a gente tem o site da FAPEAM, onde é possível acessar a chamada na aba Serviços, através dos editais em vigência. O documento ele está disponível para download em PDF para maiores informações referentes a essa chamada. Quanto ao tipo e valor da contribuição em reais, o valor global da chamada é de até R$600 mil para despesas com capital, custeio e bolsas. O valor máximo a ser solicitado por projeto ou pesquisador estima-se apoiar até 3 propostas de até R$200 mil cada. E o valor dos recursos solicitados, eles podem abranger auxílio pesquisa para capital e custeio, uma bolsa na modalidade de apoio técnico e uma bolsa na modalidade de desenvolvimento científico e tecnológico. É importante lembrar para essa chamada que não há obrigatoriedade na solicitação de bolsas. No entanto, quando as bolsas forem solicitadas, elas devem englobar o valor do recurso solicitado para o projeto. Quanto às restrições à utilização dos recursos, os detalhes relativos às condições e restrições orçamentárias também estão disponíveis na chamada, disponíveis ali no item 8, itens financiáveis e não financiáveis. Não existe para essa chamada um tema específico de preferência. As chamadas, como vimos, as propostas elas podem ser submetidas diretamente no site do Fórum Belmont. Posteriormente, após a divulgação do resultado, o candidato parceiro sediado aqui no Amazonas deve submeter uma proposta paralela através da plataforma online do SIG FAPEAM, aqui da FAPEAM. Aqui em tela a gente tem o SIG FAPEAM, onde é possível realizar um cadastro brevemente e as propostas elas devem ser inseridas nesse sistema da FAPEAM. Os detalhes para a submissão da proposta completa, eles estão disponíveis no item 7 da chamada, apresentação e envio das propostas via SIG FAPEAM. Como informações adicionais, a gente destaca que os pesquisadores parceiros de um consórcio sediado aqui no Amazonas, eles devem seguir as orientações específicas mencionadas anteriormente, sob pena de prejudicar todo o consórcio. A proposta principal do consórcio deve ser incluída na proposta enviada à FAPEAM e documentos adicionais eles serão solicitados no momento da submissão no SIG FAPEAM. Sintam-se à vontade para entrar em contato com a FAPEAM a qualquer momento, através do e-mail do Departamento de Análise de Projetos, o DAP, que é dap@fapeam.am.gov.br. Muito obrigada. Obrigada, Andrea. Thank you, Andrea. Obrigada, Andrea. Então, Can you please stop sharing the screen? And the next será que você pode deixar de compartilhar a tela? A próxima apresentação será da Eliane, da Araucária. Jonathan, can you... Yes, thanks. Eliane from Obrigada, Araucária. Jonathan. Sim, Eliane da Araucária. Você quer que eu mostre o anexo ou você quer mostrar a sua tela? Eu elaborei os slides bem objetivamente, Carol, então acho que a gente pode compartilhar. Ok. Você pode compartilhar a tela e o vídeo, por favor. Primeiro. Ele passa em slide? Ok, so may I start? Carol. Bom, posso A gente está começar? vendo a Carol? visão de apoio dos slides, mas dá para ver também, não tem problema. Mas não está na visão completa do slide. Veja se você consegue mudar. Try. Mas tudo bem, tá muito visível, não tem. Visível? Tá, ok. Não tem problema. So
Okay, so thank you all. So I'm Eliane. Então, obrigado a todos. Eu Segredie Dias, I'm sou the Helena, Regional Advisor for Strategic estamos Projects aqui at com o Araucária Foundation. Ramiro, Araucária da Foundation is a Fundação funding Araucária, agency que é uma agência de for science, technology financiamento and para ciência, innovation tecnologia e in Paraná inovação State, no estado Brazil. de Paraná, no And Brasil. not different E from the other funding não é agencies diferente das that outras have agências de already financiamento que presented já here. se apresentaram, We're going to follow mas the general nós rules vamos seguir as of regras the call. gerais And da I'm going just to convocação. highlight Eu vou some salientar specification of algumas the funding from especificações Araucária do Foundation. financiamento da Fundação Okay, Araucária. so Bom, the então, duration of the a project is up duração to do 3 projeto years, é de as all até 3 the anos, ones that have already como as mentioned que já here. foram apresentadas. Araucária Foundation will fund A just Araucária institutions vai financiar from instituições Paraná State, so do just estado de Paraná, higher education de educação institutions from superior and researchers e based de in pesquisadores Paraná State, baseados no in estado Brazil, de Paraná, and no the Brasil, qualifications of e the eligible a participants will follow the qualificação general rules deve of the seguir a call. regra geral da We'll also convocação. accept only Também one aceitaremos applicant só um researcher per proposal in the pesquisador por consortium, proposta but we do welcome the consórcio, other mas ones, the other esperamos também researchers to be os outros associated, pesquisadores que but sejam not the main associados, coordinator mas of the não o proposal. coordenador principal da And proposta. we will support E a vamos total dar of 3 suporte a um million total de reais, 3 that is milhões de reais, que é approximately aproximadamente 600,000 600 mil reais reais per por proposal, so an proposta. average of 5 Em projects média, to be 5 supported by projetos a us. serem So the apoiados only por nós. limitations for the fundings Então, will as apply to limitações equipment and nós software. So we vamos will delimitar support para equipamento e scholarships software. and Queremos mobilities for the oferecer mobilities of the bolsas researchers. e também There's para a no specific mobilidade dos theme pesquisadores. of Não há um tema preference, so all the específico de themes will preferência, be então welcome. todos os And temas serão bem-vindos. E when submitting the ao proposal encaminhar a proposta to the para BFGO organization, at the a same time, the organização, ao researcher mesmo needs to tempo, o submit the pesquisador proposal necessita in our encaminhar system. a So on our proposta no webpage, nosso we have sistema. this Então, parts system, aqui temos and essa the parte, proposal needs to be que a submitted in proposta deve ser Portuguese encaminhada em for português our para foundation. a nossa fundação. Okay, so additional information could be required Muito bem, podem by the solicitar email informações adicionais internacionalização através do e-mail fundaçãoaraucaria.org.br. internacionalização@fundaçãoaraucaria.org.br. The main Eu vou point of ser contact. o Thank ponto you. de contato principal. Obrigada. Thank you so much, Eliane. Muito obrigada, So Eliane. our next Então, speaker is o próximo Masatoshi Kimura palestrante from é Japan Masatoshi JST. Kimura, do Japan JST. Yes, okay. And good morning and good evening, everyone. My Bom name is dia, Masatoshi boa Kimura, tarde a todos. Eu sou I'm from Japan Masatoshi Technology Agency. Kimura, I would like to explain a few do key Japão. points Eu about vou explicar os JST pontos principais National do Annex for JST JST-RA. e o anexo nacional para esse projeto. JST expects to support successful JST projects for 3 years, so dá providing apoio para research os projetos funding. durante 3 The anos fund para will be totaling more than financiamento about de 8 pesquisa. billion Japanese yen per year. Sabemos que This tem, including indirect costs. incluindo custos To be indiretos. eligible for GST funding, the researcher must be Os que vão independent participar researcher affiliated são os with the domestic pesquisadores Japanese research independentes institutions without regard to Que nationality. estejam filiados às More, the pesquisas definition do of what Japão, Japanese sem importar a research nacionalidade institution deles. means is Lembremos explained in detail o by que quer guidelines dizer uma provided by the Ministry of instituição Education, japonesa de Culture, Sports, pesquisa. Science and Isso é Technology. obtido a partir do Ministério de Importantly, all Ciência e researchers Tecnologia applying do for funding Japão. from JST Também will é need to importante que register todos os their pesquisadores que se application on the apresentem para closed estes industrial recursos ou R&D fundos management deverão system, fazer a a system called solicitação ELAT system, no before sistema de the gestão pass do or proposal Ministério. deadline.
para poder apresentar a sua solicitação. Depois, será determinado se o pesquisador ou pesquisadora pode se apresentar para estes fundos. Também as solicitações do Japão devem completar um relatório e também todos os custos. Esperamos ansiosamente receber a sua solicitação. Só era essa a explicação da JST. Muito obrigado. O seguinte palestrante é Ida Jensen, da Noruega. Hi, A good seguinte afternoon, palestrante. everyone. Good morning. Can you hear me? Muito bom dia. Yes, very Eu well. sou Okay, Aida. perfect. Bom The other dia a day, todos e people todas couldn't estão hear me me. ouvindo? So I'll present. Could I maybe Outro dia não me share my ouviram. Muito annex? bem. Or Talvez could eu you, possa Carolina, could you compartilhar share the o meu annex? Maybe that's easier. documento. Ou, Carolina, você poderia compartilhar o anexo? Talvez seja mais fácil I can assim. share it. Ou se você me permite ser co-anfitriã, All eu right. compartilho. Bom, pronto. The RCN can support RCN coordinators and partners from Norwegian institutions pode and apoiar also from coordenadores e sócios de LO-NICs. instituições First, I'd like to norueguesas. revise just a little bit the annex. If we can do Em it primeiro afterwards, lugar, but we have eu written gostaria not que from nós partners from lêssemos o upper anexo. middle Podemos income fazer countries, igual but we da mesma recently maneira decided that depois, we can mas actually nós fund from upper middle income financiamos countries sócios de such as Brazil países as de well. So alta we'll renda, remove mas that, and também then we can podemos financiar de outros países we como o can Brasil, por fund exemplo. Norwegian institutions and then also Então, all of nós the countries on podemos the financiar blacklist. instituições norueguesas e de And todos os then we países que have 10 aparecem na million lista Norwegian kroner, which is approximately da OCDE. 870,000 euros in E total. nós estamos And we will falando de fund cerca up to 290,000 euros 870 per mil proposal, worth euros e 3 até million Norwegian crowns 290 mil per euros por proposal. proposta, You ou can find a 3,3 list of all the milhões de coroas eligible costs norueguesas por proposta. in the Podem link encontrar uma attached lista there. de todos os And then custos if your project is funded, no then you have to link also que aparece register the aqui. project in our E se first recebem you recursos, register também in the devem BFO, of registrar o course, and then if you're projeto, funded, then you em have to primeiro register lugar, in no the Norwegian BFO. database as well. And E, then you have se to follow tiverem, all the RCN rules, isso both when it comes também to devem costs and reporting. fazer a inscrição na base But de this is dados actually the norueguesa e most important devem part. cumprir Also, todas if two as or more regras participating da SM entities respeito a want to custos. Acho que essa é a participate parte in the mais same importante. proposal, then Se it's forem best if you duas ou align mais as pessoas jurídicas one partner. norueguesas, aquelas que participam, I think melhor that é was it. trabalhar como se fossem Short and único sweet. sócio norueguês. Muito bem, muito obrigado. Thank you, Aida, so much. Muito Arthur, obrigado, you are Aida. from Switzerland. Arthur Friedli, Would you like da to Suíça, present SN, your own screen, or would you like SF, to você use gostaria de mine? apresentar a sua tela ou você quer que eu faça isso? We can't hear you. Não podemos ouvir, você está mutado, Arthur. Eu gostaria, se for possível, de compartilhar a minha tela. Acho que seria melhor. Jonathan, can you please make Neste that your momento não estou host? autorizado, só um segundo, agora Go ahead. sim. Pode ir. Agora estão vendo a Yes. minha tela? Sim. Muito bem. Basicamente, para a Fundação Suíça de Ciência, existem critérios para se apresentar. Estamos falando dos fundos de projeto. Nós temos que lembrar que o pesquisador principal deve ter um doutorado ou equivalente a 4 anos de pesquisa. Já sendo doutor, a pessoa deve ser cientificamente independente e deve ser um pesquisador sênior ou ter um cargo mais alto para ser considerado automaticamente independente, cientificamente falando. Deve trabalhar numa instituição suíça e possa se apresentar para pedir os fundos durante toda a duração do projeto. Em princípio, não podem se apresentar empresas com fins lucrativos. Nós temos uma lista de instituições
e nós podemos enviar se vocês quiserem verificar se a sua instituição pode se apresentar ou não. Se trabalham numa universidade, então sim, podem se apresentar. E também um pesquisador principal suíço por consórcio. Financiamento para durante 3 anos, máximo de 300 mil francos suíços por projeto. Os francos suíços e os euros têm praticamente o mesmo valor na atualidade, então são cerca de 300 mil francos suíços ou euros. E euros. Mas o orçamento deve ser feito em francos suíços. Podemos financiar até 4 projetos e os custos que podem ser cobertos são bastante padrão. Salários dos funcionários, não é possível pedir o seu próprio salário, o salário do pesquisador principal, sim, mas sim material, custo de material, conferências, viagens, etc. As propostas iniciais ou pré-propostas são só apresentadas na plataforma BF Go para os pesquisadores suíços, ou seja, não deve fazer isso no nosso sistema, mas para a proposta completa, sim, no BF Go e no nosso sistema suíço. Bom, isso é bem, isso era o que eu queria dizer. Talvez eu tenha que sair antes. Talvez, Carolina, se houver alguma Yeah, sure. pergunta Does do anyone have público, any questions você talvez poderiam fazer agora. Sim, é claro. specific for Alguém tem Switzerland? alguma pergunta para still have fazer one. para o Arthur Frederic, específica sobre o financiamento suíço, porque o colega tem que sair da reunião. Thank you. I think Yeah. Bom, eu acho que é só. Muito obrigado. it's good so far. So I think I'm gonna leave the meeting if it's okay. And of course, I'm Bom, joining. então eu vou me retirar da reunião. You have E, é claro, podem escrever para mim, para o e-mail, se Thanks, precisarem de mais So informações. Muito now obrigado. I'm here Muito asking obrigado, if there Arthur. are any Eu other funders who agora have vou joined the call pedir, but not vou perguntar se told existe me in algum advance who would outro like to financiador que present esteja the na reunião annex. que não tenha me avisado que ia comparecer, que queira apresentar o seu I think anexo. so. If not, Jonathan, Se could you não é o please caso, play the acho, video Jonathan, for você not poderia the reproduzir French o colleague vídeo, por cannot join favor, this do, webinar, but he sent a video é, explaining his annex for the French researchers. vídeo francês enviado pelo colega Thank you. que explica as condições do ANR para os pesquisadores franceses. Hello everyone, my name is Jean Olá a Miller. todos. Representing the French National Research Agency, ANR, in this series. Eu trabalho na Agência de Pesquisa Nacional e temos um volume muito baixo nas cabines. Se tiverem alguma pergunta, eu peço que enviem um e-mail para mim, diz o colega francês. Eu gostaria de oferecer um panorama geral. É muito baixo o áudio. Sorry, the volume is at maximum, so I don't know if Desculpem, let está me no see if volume you can baixo. Deixa eu ver se eu consigo hear. aumentar aqui o volume. Yeah, this short video. Is better now? Yes, a little bit better. I would like to remind you that Eu it's gostaria essential de for French applicants lembrar a vocês que é importante que further text aqueles que solicitem na França, é importante que leiam tudo isso antes de apresentar a proposta. Em primeiro lugar, o texto da chamada, as documentos de modalidades para os sócios que participam, recursos da ANR disponíveis no link da chamada CRA. terms and conditions Aparece aqui, e também
as normas que regem os termos e condições dos subsídios da ANR. Encontrarão todas essas informações e as regulamentações e as normativas para estes recursos e os fundos. E se tiverem qualquer pergunta, também podem enviar para mim por e-mail. E, em linhas gerais, podem encontrar aqui os temas específicos para a ANR. Podemos financiar projetos franceses que durem 3 anos e podem ser solicitados para pesquisa que abranja qualquer uma das 3 áreas da chamada. O valor máximo solicitado à ANR é de 280.000 euros por projeto. O programa One Forest Vision, esta iniciativa, tem pontos de convergência com a chamada atual. Então, se já participam dessa iniciativa, pedimos que utilizem seus próprios recursos para participar desta chamada. Alguns tipos de consórcio que solicitem os nossos fundos podem ter que assinar um acordo. Então, peço que levem em conta a normativa da ANR, se precisarem ter mais detalhes. Os solicitantes franceses, os nossos fundos, devem garantir que a sua organização cumpre com a normativa de direitos intelectuais, direitos de autor, e devem assinar acordos de direito de propriedade intelectual antes de começar a pesquisa. Alguns países pode ser que não tenham a mesma normativa a respeito dos dados pessoais e de temas de negócios. Naqueles países em que a Comissão Europeia não emitiu uma decisão sobre a proteção de dados pessoais, então, devem ser elaborados os contratos padrão. E, finalmente, para poder serem apresentadas, as propostas não podem ser semelhantes a outras que ainda estejam sendo avaliados em outra chamada da ANR ou que já tenha recebido nossos recursos. Peço novamente que leiam cuidadosamente os documentos da ANR. É claro, se tiverem alguma pergunta, peço que enviem um e-mail para mim. Muito obrigado. Okay, so thank you all the funders who have Bom, muito obrigado a todos os financiadores que fizeram uma apresentação dos seus anexos e específicos por país. Temos muitas perguntas no chat e estamos tentando respondê-las. Os pesquisadores... Temos aqui os pesquisadores, pedimos que peçam as perguntas no chat ou simplesmente levantem a mão e façam a pergunta. And we know that usually the trickiest part is trying to sort of understand how the Belmont Forum funding E mechanism nós works. sabemos que muitas vezes é difícil entender como funciona o mecanismo de financiamento do Belmont Forum. Peço que peçam as perguntas que quiserem. Também temos aqui a Nicola Arbor, é diretora do Belmont Forum. Estamos aqui para responder as perguntas que tiverem. Nicole, se você pudesse dar as boas-vindas. Sim, muito obrigado a todos e todas. Peço desculpas, eu não estava no início deste Zoom. Se tiverem qualquer pergunta, peço que façam. É um grupo maravilhoso que temos hoje e tenho certeza que todos prepararão propostas incríveis para esta convocatória, para esta chamada. Então, eu peço que, por favor, escrevam as perguntas no chat, levantem a mão. Eu sei que teremos perguntas e também podemos incluir no chat nossas informações de contato para que possam nos escrever. Eu coloquei o link para a chamada, vão ver em detalhe as questões científicas e também peço que leiam o texto disponível nos 4 idiomas e também no site do Belmont Forum.
Eu tenho uma pergunta para a Ana. Então, estamos oferecendo os fundos para os pesquisadores do Brasil. Eu queria verificar, será que você pode dar financiamento a pesquisadores de qualquer estado ou diretamente para os estados que não são elegíveis para essa convocação de proposta? Eu entendo que é para algum pesquisador regional ou também pode ser... Será que você pode esclarecer isso? É assim, tem que ser alguém de uma instituição regional e basicamente qualquer um dos países dessa lista. É isso que eu devo esclarecer, né? Por isso temos que especificar, porque em primeiro lugar, ali explicava que podemos financiar parceiros de países de renda baixa ou renda média, mas não os de renda alta. Decidimos que podemos financiar qualquer país da lista. Eu posso colocar a lista no chat, porque vai ser mais fácil de encontrar no anexo para que vocês saibam, tá? Então, para cada proposta, esperamos 3 agências de financiamento. E para as propostas que incluem a Noruega, por exemplo, e pesquisador brasileiro, que esperaria 2 agências financiadoras a mais. Então, esperam 4 pesquisadores? Não, porque, na verdade, vamos continuar com as normas gerais de 3 agências de financiamento. Não tem que ter outra adicional. Então, se cada proposta tiver que incluir pelo menos 3 agências financiadoras, pode ter mais, né? Então, teria um pesquisador, por exemplo, de fundos de INCF, outro da FAPESP, por exemplo, e outro da Indonésia e outro da Noruega. Teríamos 4 pesquisadores de 4 países diferentes, mas 3 agências financiadoras para a convocação, né? Ok, obrigada. Nicole? Queria esclarecer que pode ter 4 pesquisadores, mas necessitamos 3 agências financiadoras. Eu acho que INAI pode financiar 3 pesquisadores de 3 países no continente americano, né? Mas necessitamos 2 financiadores a mais para cumprir com essa regra. E temos que cumprir com uns dos anexos e 3 é o mínimo para ter essa regra de 3. Nicole, there's a question from Louise about if a single PI can request funding from more than one funder. Nicole, temos uma pergunta sobre um pesquisador que pode pedir fundos a uma financiadora. Temos que ver essas perguntas. Talvez Sandra possa responder. Em geral, se trata de grupos de pesquisa que têm 3 perfis diferentes. Por exemplo, pode ter uma equipe que analisa os ciclos de carbono. So maybe there's one team which is based in Colombia, which is more focused on the local community level, and they have the non-academic partners and social scientists. Pode ter uma equipe na Colômbia com parceiros acadêmicos. Outro parceiro pode ser que faz a análise, que trabalha com ciclos de carbono, e pode ser uma pesquisa dos Estados Unidos. E outro sócio pode analisar outro aspecto do projeto e estaria, por exemplo, em São Paulo, com a FAPESP. E aí temos 3 países, Brasil, Colômbia e Estados Unidos, 3 tipos de sócios diferentes no projeto e 3 agências de financiamento.
Thank you. So, Professor Denis Toys, would you like to ask your question? Professor Denis, En parte me obrigado. contestaron por chat. Acabaram de me responder pelo chat. Eu perguntei qual era o papel da instituição em que o pesquisador trabalha, já que o contrato será assinado entre o pesquisador principal e a entidade financeira. Então, a instituição também vai assinar? Estará envolvida a instituição do pesquisador? ¿Puede decir en qué país que está? O senhor poderia dizer em que país o senhor está? Eu estou na Amazônia peruana, estou em Iquitos. Answer that. I think would be IEI. Você quer responder, Ana? Pode responder. ¿Cuál es el rol de la institución al cual pertenece Qual el a função investigador? da instituição a qual o pesquisador pertence? A instituição deve assinar o contrato, é responsável por garantir a administração dos fundos. A instituição é responsável porque assinamos a convenção também com os responsáveis da instituição. Eles assinam contrato, recebem os fundos, gerenciam, verificam que sejam cumpridas as políticas, questões éticas de cumprimento do projeto, e também deveriam administrar os subcontratos. Por exemplo, se o Peru recebe fundos e depois tem um parceiro da Bolívia e do Equador e tem subcontratos, a instituição do Peru teria que executar os subcontratos, assinar os subcontratos, encaminhar os fundos e, finalmente, encaminhar e aí relatórios financeiros anuais e também tem que encaminhar um relatório técnico. Muito obrigado, porque aí eu tinha entendido que só assinava o pesquisador principal com a entidade financeira. Obrigada. É ele e também o responsável da instituição, são os dois. Gracias por aclarar, Ana. Obrigado pelo esclarecimento. Eu acho que só disse que assinava o pesquisador principal, mas também tem que assinar a instituição como corresponsável. So, Então, one question from Professor Aragão. aqui estamos respondendo uma pergunta do professor Aragão no chat. Por exemplo, um cientista brasileiro pode solicitar financiamento de diferentes agências. Bom, por exemplo, no caso da Noruega, devem participar um pesquisador norueguês. Tem que ter um pesquisador da Noruega que esteja na Noruega, mas não permitiríamos, por exemplo, que o mesmo pesquisador principal receba financiamento de diferentes organizações. Não há nada que impeça que tenham diferentes pesquisadores brasileiros no grupo recebendo apoio de diferentes agências se cumprirem com o mínimo de 3 financiadores de 3 países. Então, esse exemplo que você coloca aqui, que temos um brasileiro que solicita financiamento da FAPESP, junto à FFF, deveria ter um da Noruega para pedir dessa agência da Noruega, e não pode ser os mesmos, devem ser diferentes brasileiros. Bom, eu acho que respondemos todas as perguntas do chat. Temos mais uma. A proposta deveria se focar estritamente em florestas tropicais, florestas subtropicais como a araucária também são aceitáveis? Você pode responder, Omar? Por favor, leiam com
Cuidado, o contexto é muito importante, o objetivo, o foco deve ser em florestas, mas estamos muito interessados em como interagem, como isso afeta o sistema mundialmente. Então, estamos vendo as inter-relações entre as florestas tropicais e outros ecossistemas, sejam terrestres, marinhos ou outros, tudo será bem-vindo. Omar? Não, eu acho que eu já respondi essa pergunta no chat. Eu acho que necessitamos procurar as inter-relações entre as florestas subtropicais e as florestas tropicais. Então, como estão relacionados com as florestas tropicais? Aí temos que procurar um parceiro que esteja fazendo alguma coisa na floresta tropical e como estão interrelacionados. Por exemplo, a expansão dos hábitats pode ser uma função específica que eles possam desenvolver nesse sentido. Alguém perguntou pelo Chaco, por exemplo. Okay. Do we have any other questions? Temos alguma outra pergunta? Yeah, I think those Eu are all the acho questions que that we have. essas eram as perguntas que tínhamos. Por favor, utilizem os e-mails que fomos disponibilizando para entrar em contato conosco depois desse evento. Eu posso fazer o encerramento. Eu queria agradecer a todos pelo tempo dedicado a nos acompanharem hoje. Eu quero lhes encorajar a pensar em perguntas adicionais. Por favor, entrem em contato conosco, as pessoas que já se identificaram nos anexos específicos, ou entrem em contato conosco diretamente para que possamos responder às suas perguntas. E eu espero ver na pelo seu tempo, pela participação, por dar apoio a essa conversa e espero interagir com todos vocês na região. Então já todos podemos nos despedir. Tenham um bom dia e espero vê-los daqui a pouco, depois da recepção das propostas. Obrigado. Tchau, tchau.